que assim, na verdade, o que vem acontecendo aqui é fruto de orações, né? Lá atrás, eu lembro quando eu era criança, minha mãe vendia gelinho. A dificuldade que nós tínhamos era muito pequena, minha mãe vendia gelinho. E eu, quando tinha 7, 8 anos, eu pegava o gelinho e dava para todo o pessoal da comunidade. E minha mãe brigava comigo e... Filho, assim, a gente vai falir, não vai conseguir, o dinheiro do gelinho tá... Então, eu fali a minha mãe. Porque a gente... Então minha mãe falou, você não vai tomar mais conta. Ela parou de vender gelinho porque o gelinho eu distribuía para todo mundo. Porque eu via criança pequena, e da minha idade, na verdade, e não tinha dinheiro para comprar um gelinho, que é bem barato, mas eles não tinham. Então isso começa assim, começa que o nosso coração ele é focado em dividir, né? Exatamente. O Papai Nosso disse isso, amar uns aos outros como eu vos amei. Isso. Primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Então isso tem que estar no nosso coração, essa é a semente, né? O maior dom da Bíblia é o amor. O amor. Então Paulo falava justamente disso, ele fica redundante em o que ele dizer, que mesmo que falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada seria. Então se a gente não tiver amor ao próximo, a gente vai ter um monte de leis, um monte de situações, e as pessoas, mesmo com as leis, elas vão conseguir burlar a lei para não abençoar o próximo. Porque a gente percebe. Porque a gente vê muito isso. Você vê isso no... toda a parte judiciária também, parece que existe isso. O pessoal sempre procurando brechas na lei para poder se beneficiar disso. Mas quando o bom senso não está interagindo. Quando algo simples poderia estar acontecendo, que é justamente o amor. O respeito, dividir com o próximo, né? Chamar as pessoas para o nosso lado, ou estar ao lado daqueles que necessitam. São coisas simples. Mas infelizmente as instâncias maiores, né? Aqueles nossos irmãos que muitas vezes falam da Bíblia, falam né, de Cristo, falam de Deus, mas não vivem aquilo. Não vivem. Aquilo não está no coração. Isso. E viver Deus, viver a Bíblia, viver o Cristo é simplesmente olhar o próximo. E cuidar do próximo como fosse a gente. Como fosse nós mesmos. É simplesmente isso. Né? Na Bíblia, teve vezes que eu perguntava para Deus, e nessa situação o que eu faço? Porque às vezes a gente não consegue folhear a Bíblia toda rapidamente. A gente consegue falar para o Senhor, o que eu faria em tal situação? E aí eu falo para as pessoas agora que eu aprendi isso, se coloca na condição, se fosse Jesus, o que Jesus faria? O que Jesus faria? E aí você se coloca na condição, se fosse Jesus, ele ia fazer dessa forma. Senão a gente nunca vai errar. A gente nunca vai errar, porque até aqueles que tinham que ser apedrejados, ele poupou. Aqueles que tinham que morrer no fogo do inferno, ele salvou. E assim a gente deve ser, uns pelos outros. Foi crucificado no nosso lugar, ao lado de dois ladrões, e ainda conseguiu salvar um de última hora. Exatamente. Então é isso que nós cremos, nós pensamos aí que tem que ser a maneira correta. Aqui no bairro Chicão, né? Chicão, ele nascia aqui nesse pedacinho aqui do mundo aqui. Deus permitiu. Francisco, você nos comove muito, você pensa como nós pensamos, né? E assim, eu acho que é junto que a gente pode de fato levar ao nosso irmão esse amor do Cristo, esse amor. Amém. Isso mesmo, dessa forma. Mas vivenciada. Não, infelizmente, aqueles que o próprio Cristo já nos advertiu contra os falsos profetas, né? Mas a gente viver de fato junto aos nossos irmãos do verdadeiro amor do Cristo. E você nos mostra isso, você nos emociona. Você nos faz crer que nós não estamos só. É isso que você nos Mas passa. É ele, né? Ele que habita em nós, no meio de nós. Quando nós ouvimos Francisco Chicão falar, a gente diz, poxa, não estou sozinho. Tá? Isso é bom. Amém. Isso é bom. A gente tem no coração de falar muito mais, fazer muito mais coisa, mas tem as irmãos que doam roupas, que doam alimentos, e a gente repassa, né? A gente doa um pouquinho, mas a grande parte a gente recebe doações também. Muitas vezes também a gente não tem só o lado de matéria. Às vezes a gente tem que ouvir as pessoas, sentar um pouquinho, orar com as próprias pessoas, dar aconselhamento, chorar junto. A palavra do Senhor diz isso, né? Pra gente chorar com os que choram, rir com os que estão sorrindo, né? Então a gente tem que seguir este caminho também, porque às vezes as pessoas também hoje em dia, a depressão acho que é o maior mal desse século, né? A maior doença do século é a depressão, justamente por isso. Porque nós não temos tempo para nossos filhos, não temos tempo para nossos pais que são idosos, nós não temos tempo para um amigo que está do lado todo dia, porque a gente está indo em torno de algo financeiro, que a luta financeira realmente é muito grande, se a gente largar de lutar por isso também a gente não vence. Então a gente procura fazer de todas as formas, estar próximo, entendendo cada caminho de cada pessoa,
Tem muitas pessoas que erram, mas se a gente tivesse mais tempo para ouvir, talvez a gente podia servir de escada para essas pessoas, para elas poderem tá melhorando, saindo desse sufoco que elas vêm passando. Eu acho que o problema começa... A gente atinge mais o lado financeiro, mas não é só o lado financeiro. Muitas pessoas param de trabalhar por depressão, vão para droga, bebidas, sofrendo, né, por algo que elas não conseguem entender. Então eu acho que falta liderança, falta união, falta amor ao próximo, falta nós encontrarmos uma maneira de poder vencer cada vez, né, ajudando uns aos outros, a gente pode vencer, a gente pode ser maior, né? Eu tenho comigo uma coisa que veio no meu coração um dia para falar numa igreja, eu falei sobre isso. Eu falei que dos animais da floresta, qual é o animal que você gostaria de ser, né? Uns falaram que queria ser o leão, porque o leão ele é o rei. Alguns falaram que queria ser o elefante porque ele é o maior. Uns diriam que é a girafa porque ela é mais alta, né? E eu falei naquele tempo que eu admirava demais as abelhas, porque as abelhas elas são muito pequenininhas, mas elas quando se juntam não tem nenhum animal da floresta que enfrenta as abelhas, nenhum dos animais. Se você tiver um enxame de abelha, ela enfrenta elefante, ela enfrenta leão, ela enfrenta qualquer animal que vier contra ela. E além disso, eles são tão organizados e tão unidos que elas consigam produzir o mel. Elas conseguem produzir para elas e também abençoar todas as outras os animais da cadeia. Então, eu sempre olhei para as abelhas por causa disso. São pequenininhas, mas elas são unidas e sendo unidas elas conseguem fazer esse algo maior que, além de abençoar a colmeia, elas abençoam, polarizam as flores, elas têm muita utilidade na selva, no meio ambiente. Então a gente pode aprender um pouquinho com elas. Se a gente for pequeno, como a gente é aqui, e a gente se unir, tiver um propósito, você vê que elas são muito obedientes. Você não vê uma abelha desobediente, né? Então essa obediência das abelhas faz com que elas sejam vencedoras. Sejam os animais admirados pelo meu coração aí na selva. Estou frequentando uma igreja aqui que chama Família de Jesus, né? Uma igreja próxima, não é uma comunidade muito grande ainda, ela está em desenvolvimento. Eu também gosto de ir para igrejas menores para ver elas crescer. Quando eu vejo que ela tá, a gente vê quando ela começa a crescer um pouquinho, eu acho que já meu tempo ali já está acabando e quando elas conseguem ficar mais fortinhas, vão para outra, começar de novo e assim Deus vai trabalhando. A gente tem a igreja, né? Tem esse pequeno comércio que eu tenho aqui, né? Mas a gente tem a igreja aqui na Paula Ferreira, mas o endereço que eu lembro aqui do comércio é na Paula Ferreira, 1929, né? E sei que muitas pessoas vão ser ajudadas. Se alguém puder ajudar, Deus vem fazendo muitas coisas através das doações. A gente recolhe alimentos, roupas, algumas pessoas doam móveis, né? Móveis, a Silvia, as irmãs estão sempre ajudando a gente com móveis usados, roupas que para muitos não estão servindo, mas que a gente consegue direcionar para pessoas que ficam muito alegres. Do dia eu fui doar uma sandalinha 35 aí para uma moça, tinha uma filhinha com ela, a filhinha começou a chorar, não tem uma para mim, né? E a gente falou, puxa, não tem filha, vem outro dia, a gente vai dar algum jeito, entendeu? Porque a gente vê uma criança que eu não sei, só o pezinho dela, a gente ficou olhando pro pezinho dela, não tinha nada naquele pezinho. Mas ela recebeu, a mãe recebeu uma sandália usada e ela falou, puxa, eu queria uma usada também. Então você vê que o pouquinho que a gente pudesse fazer seria muito grande, né? Seria muito grande uns pelos outros. Aí. Francisco, eu coordeno o Fórum de Saúde dos Trabalhadores no território. São trabalhadores da saúde. E nós temos um princípio lá em de que um graveto sozinho se quebra. Um fecho de graveto não se quebra nunca, né? E aí a gente trabalha com isso o tempo todo, porque no sentido que nós queremos é que o Estado tome conta da saúde da população, que o Estado possa gerir a saúde da população e não entregar a responsabilidade do Estado na mão de algumas pessoas que não têm responsabilidade nenhuma com a saúde da população, né? E aí, quando eu ouço você trazer todo esse cabidal emocional, de coração, de amor, de cuidado, eu posso dizer para você sem medo de errar. Você representa cada cidadão e cada cidadã de Pirituba. Os corações desses munícipes que moram aqui, nesta região, são representados pela sua fala, pelas suas ações. Então eu posso dizer para você, obrigado, porque você me representa também. Nós todos juntos, né? Tá? Todos somos um Exatamente, só, né? Nós todos somos um, devemos ser um só. Isso. Porque eles conseguem nos separar pelos viés políticos. E aí, nos separando,
eles podem dizer, ó, isso eu fiz, isso eu não fiz, para não agradar ou desagradar essa ou aquela linha. Mas verdade. quando nós estamos todos juntos na busca das políticas públicas verdadeiras, que quem se beneficia com isso é o cidadão e a cidadã, eles não têm como ocorrer. Eles são obrigados a realizar a política pública que beneficia cada um de nós. E aí, meu amigo, eu quero lhe dizer que com esse coração, né, despojado à população que você acaba de trazer, com essas palavras de amor, de conforto, de carinho, você representa cada cidadão e cada cidadã de Pirituba. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Amém, eu que agradeço a oportunidade e que os irmãos estejam sempre assim, né? Que assim seja. Lógico que a gente, eu sou uma abelhinha, né? Mas essa colmeia pode ser muito grande. Sim. Essa colmeia ela pode ser muito grande. Não sou o líder, né? A gente sempre pensa que a gente pode fazer algo, pode se juntar, cada vez mais podemos nos multiplicar e fazer algo diferente, né? Vamos ter isso no coração aí. Como eu sou cristão, eu falo, o que Cristo ensinou, eu tento fazer o mais fielmente possível, né? Ser praticante da palavra, né? Não só um ouvinte, como o servo do Senhor também disse aqui. Então, que estejamos juntos aí, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Que assim seja. Obrigado.